No lendário jogo Red Dead Redemption 2, a atualização Blood Money introduziu um novo lote de missões secundárias. E entre as mais frequentes está o assalto à diligência. Essas missões, entregues por NPCs fora da lei conhecidos como James Langton, são apresentadas como assaltos perigosos. Mas, na realidade, elas se desenrolam mais como uma lista de tarefas criminosas. Assumir um assalto à diligência geralmente começa indo para um local remoto onde você vai se deparar com uma cena macabra, um acampamento cheio de corpos e caixas de dinheiro vazias. Pode parecer uma oportunidade de saque, mas essas caixas são uma perda de tempo. A ação real ocorre ao verificar os corpos, quando um deles provoca um ataque surpresa de um animal. Você vai enfrentar uma onda de predadores, primeiro texugos, depois coiotes. E depois de sobreviver à emboscada, vai encontrar um cronograma de entregas. Essa pista te leva até a diligência que está transportando os objetos de valor a partir dali. É uma questão simples de perseguir a diligência, eliminar alguns guardas armados e lidar com um último homem que tenta fugir com um saco de capital. Assim que ele cair, você pega os bens e faz uma fuga rápida. Alguns inimigos vão te perseguir, mas é fácil despistá-los. Deixe o material no local designado e o trabalho está feito. Essas missões são divididas em fases de 5 etapas quase idênticas. Não importa quem as dê. Anthony Foreman pode te mandar pelas estradas de St. Denis para se infiltrar em um estábulo e roubar um cronograma antes de assaltar uma carruagem. A variação de Langton faz você interceptar mensageiros na casa de Pleasant antes de rastrear a carruagem. Sean Maguire pode te mandar procurar pistas perto das grandes planícies, incluindo enfrentar lobos antes de chegar ao alvo. Não importa a região ou a rota, a fórmula raramente muda. Embora o jogo apresente esses trabalhos como tarefas difíceis e fora da lei, eles são mais rotineiros do que emocionantes. As missões são organizadas, eficientes e em grande parte previsíveis, bem longe do tipo de roubos caóticos, brutais e de tirar o fôlego que os assaltos a diligências eram na vida real em Red Dead. O crime online pode não render muito, mas pelo menos é bem organizado. Assaltos reais não seguiam um plano conveniente de 5 etapas. Eles acontecem rápido e atingem forte. As rotas das diligências cruzavam áreas isoladas, passando por desertos, trilhas em florestas ou passagens nas montanhas, onde a presença da lei era rara e o reforço estava a 1 dia de distância. Os bandidos não estavam interessados em discrição ou estilo. Eles queriam qualquer coisa de valor que a diligência pudesse estar transportando. Ouro, prata, dinheiro de pagamento ou até mesmo os pertences pessoais dos passageiros. E quando eles atacavam, não te davam tempo para brincar. Motoristas heróis às vezes eram baleados logo para evitar a fuga da diligência. Os guardas eram frequentemente chamados de mensageiros de espingarda porque literalmente iam na frente com uma espingarda. Eles eram um alvo. Muitos assaltos começavam com o cano de uma arma apontado no rosto de alguém e terminavam com corpos no chão. Ninguém ressuscitava e não havia pontos de controle amigáveis à frente na estrada. Existem pouquíssimos, se é que existe algum, relatos de assaltos a diligências no mundo real envolvendo uma emboscada de lobos selvagens ou qualquer outro grande predador. Essa parte da experiência de Red Dead Redemption é fabricada para proporcionar uma jogabilidade interessante e imprevisível na vida real. Ladrões violentos só precisavam se preocupar com o grupo de policiais que os perseguia, e eles eram muito mais perigosos do que qualquer cão selvagem do interior. Algumas cidades davam grandes recompensas por assaltantes de diligências, que frequentemente apareciam em cartazes de procurado ou eram enforcados. Os policiais não perseguiam só por diversão, eles caçavam você até o fim. A justiça dos vigilantes estava viva e forte, e não importava se você tinha conseguido o saque ou não. Que se dane a capital. E para os passageiros, uma viagem de diligência não era apenas um passeio relaxante, mesmo sem fora da lei. Havia a ameaça constante de quebras, terreno hostil ou clima mortal. Adicione um grupo de bandidos armados à mistura, e tudo virava um barril de pólvora.
Pessoas eram assaltadas sob ameaça de armas, espancadas e até mortas ao resistir. Sobreviventes frequentemente saíam traumatizados, quando conseguiam sair vivos. Aqui estão alguns assaltos sangrentos e brutais a diligências que vão muito além dos limites coloridos das missões secundárias de Red Dead Redemption. Logo cedo, na manhã de 5 de novembro de 1871, uma diligência saiu de Wickenburg, no Arizona, com destino à Califórnia. A bordo estavam 7 passageiros, incluindo um respeitado pagador do exército e um jovem escritor de Boston. Uma hora após o início da viagem, a diligência foi achada abandonada no deserto, com o condutor e 5 passageiros mortos. Um dos corpos havia sido escalpelado, e do grupo original, apenas 2 sobreviveram. À primeira vista, parecia uma emboscada brutal de nativos americanos. O sobrevivente William Kruger, pagador do exército, disse que foram atacados por guerreiros nativos. Jornais de todo o país divulgaram a história, especialmente por causa da identidade de um dos mortos, Frederico Wadsworth Loring, o jovem de 22 anos formado em Harvard, poeta publicado e jornalista. O assassinato dele deu à tragédia um ângulo chamativo para as manchetes, provocando indignação no leste e inflamando debates nacionais já tensos sobre a política indígena. Mas a história rapidamente ficou mais complicada. A outra sobrevivente, Molly Shepard, frequentemente mencionada nos relatos históricos como uma cortesã de Prescott, aparentemente acreditava que os atacantes não eram indígenas, mas sim bandidos mexicanos disfarçados de nativos americanos. Uma gangue mexicana conhecida estava ativa na região, dando algum peso à suspeita. Verdadeira ou não, a acusação aumentou o ressentimento local, e as famílias mexicanas sofreram represálias. Como resultado, o general George Crook, um líder do exército conhecido por suas campanhas contra tribos indígenas, ordenou uma investigação. Seus oficiais concluíram que invasores Yavapai e Tonto Apache de uma reserva próxima haviam realizado o ataque. Meses depois, após alguns desses invasores tentarem assassinar Crook, o exército retaliou. Cerca de 40 indígenas foram mortos, e nos meses seguintes, muitos outros foram relocados à força para a reserva San Carlos. A maioria das histórias oficiais encerra o assunto aí. Uma emboscada trágica, uma repressão militar e o fim do massacre de Wickenburg. Mas, como acontece com muitos eventos do Velho Oeste, a lenda não morreu, ela evoluiu. Nos anos que se seguiram, a história ganhou nova vida com novas camadas de suspeita e conspiração. Alguns sugeriram que o roubo foi o verdadeiro motivo, de acordo com essa versão. Circulavam rumores de que a diligência transportava 100 mil em fundos de pagamento do exército, tornando-a um alvo atraente. Os atacantes, dizem esses teóricos, eram homens brancos disfarçados, encenando um falso ataque indígena para encobrir seus rastros. Uma versão ainda mais absurda coloca a culpa nos próprios 2 sobreviventes, Kruger e Shepard. Segundo essa versão, eles orquestraram os assassinatos, simularam ferimentos leves e esperaram para serem resgatados. Os defensores dessa teoria afirmam que os 2 foram vistos juntos depois em São Francisco e que Kruger pode ter forjado a morte de Shepard para explicar o desaparecimento dela. Uma versão ainda afirma que Kruger tentou voltar para Wickenburg um ano depois. Talvez para desenterrar o dinheiro escondido, mas acabou sendo morto em um tiroteio aleatório antes que pudesse recuperar o dinheiro. Como em muitas histórias de tesouro, o suposto esconderijo segue oculto, enterrado em algum lugar do deserto além de Wickenburg, ou talvez nunca tenha existido. No fim das contas, o massacre de Wickenburg está na encruzilhada entre fato, ficção e a paranoia da fronteira. Se foi resistência indígena, crime transfronteiriço ou traição a sangue frio pelos únicos testemunhos, talvez nunca saberemos. Mas o que é certo é que a violência contra as diligências era muito real. E a verdade, assim como o tesouro, ainda está perdida na areia.
Quando o governo dos Estados Unidos começou a reunir os nativos em reservas pelo sudoeste, os Apache foram alguns dos primeiros a serem pegos nessa rede. Esses primeiros campos eram mais parecidos com campos de prisão do que com santuários, administrados de forma corrupta, mal abastecidos e assolados pela fome. Essa mistura de negligência e traição levou a muita agitação, incluindo a infame fuga e o último confronto de Jerônimo, na década de 1880, mas uma figura daquela época ainda permanece nas sombras mais de um século depois. O Garoto Apache. O garoto começou como batedor do Exército dos Estados Unidos da América, trabalhando ao lado de oficiais brancos no final das Guerras Apache. Ele chegou a ser próximo do chefe dos batedores, mas essa amizade azedou depois de uma confusão violenta na reserva San Carlos em 1877. Depois disso, o garoto abandonou de vez a vida na reserva. Ele foi julgado por vários crimes em Globe, Arizona, e condenado a cumprir pena na brutal prisão territorial de Yuma. Nessa época, ele já tinha sido preso em San Carlos e até em Alcatraz. Mas um período preso era demais para suportar, então ele começou a planejar sua fuga. Na manhã de 1º de novembro de 1889, o xerife Glenn Reynolds chegou a Safford para transferir 9 prisioneiros, 8 apaches e um mexicano. Para Casa Grande, de diligência, e depois para Yuma de trem, Reynolds trouxe consigo outro policial, Hank Dory Holmes, e o cocheiro Eugene Middleton, um veterano resistente de muitos confrontos com guerreiros apaches. Eles partiram com a diligência carregada e um plano para chegar ao trem a tempo. O primeiro dia correu bem o suficiente, apesar do mau tempo e das estradas ruins. Eles acamparam naquela noite na estação Riverside, logo após o rio Gila. Mas o verdadeiro problema começou na manhã seguinte. A ladeira íngreme e lamacenta chamada Kelvin Grade foi demais para a diligência sobrecarregada. Reynolds decidiu que deveriam descarregar a maioria dos prisioneiros e fazê-los caminhar. O garoto Apache e mais um permaneceram dentro da diligência, ainda considerados perigosos demais para serem soltos enquanto a carruagem seguia em frente. Os demais subiam lentamente a colina, algemados em duplas. Assim que saíram de vista, 2 prisioneiros Apache se voltaram contra o xerife Reynolds e tentaram pegar sua espingarda. Outro par atacou Holmes por trás e tomou seu rifle à força. Reynolds foi baleado e morto instantaneamente. Holmes, no meio do caos, caiu e morreu de um ataque cardíaco. O único prisioneiro mexicano, Jesus Zavit, correu à frente para avisar Middleton, que achou que os tiros eram só Holmes brincando de tiro ao alvo, como ele tinha feito no dia anterior. Zavit sumiu no mato em vez de subir a bordo. Middleton mal teve tempo de reagir antes de ser baleado no rosto por um dos fugitivos. A bala atravessou sua boca, entre os dentes, e saiu pela parte de trás do pescoço. Milagrosamente, Middleton não perdeu a consciência, deitado na terra e sangrando. Ele assistiu enquanto o garoto Apache e os outros saqueavam a diligência, libertando seus companheiros, saqueando os corpos e roubando seus pertences. Um deles, Elkan, quase esmagou o crânio de Middleton com uma pedra, mas recuou no último segundo com gritos estridentes e balas voando. A cena passou de confusa para violenta num piscar de olhos. Após a emboscada, o grupo sumiu no deserto. O Apache Kid, figura central da fuga, nunca mais foi capturado. Seu rastro desapareceu e ele se tornou uma lenda, deixando para trás apenas os restos ensanguentados de uma viagem de diligência. Massacres como os de Wickenburg e Kelvin Grade fazem os roubos da série Red Dead Redemption parecerem brincadeira, mas o mais famoso assaltante de diligências da vida real foi outro. Charles Z. Bowles, mais conhecido como Black Bart, nunca chegou a disparar um tiro sequer. Black Bart não era um brigão nem um assassino. Ele era um cavalheiro, um ex-soldado e um poeta. Nascido na Inglaterra por volta de 1829 e criado na cidade de Nova York, Bart serviu com distinção no Exército da União durante a Guerra Civil. Depois de ser ferido e dispensado, ele voltou para o oeste em busca de ouro,
Mas o que encontrou, na verdade, foi um ressentimento. Após um encontro desagradável com agentes da Wells Fargo, Bart assumiu uma nova linha de trabalho, assaltando suas diligências. Entre 1875 e 1883, Black Bart assaltou quase 30 diligências, principalmente no norte da Califórnia e no sul do Oregon. Seu estilo era único. Agia sozinho, usava uma máscara de saco de farinha com furos nos olhos, falava educadamente, sem xingar ou ameaçar com violência, e exibia uma espingarda descarregada. Ele sempre fugia a pé porque tinha pavor de cavalos. Os assaltos de Bart não eram apenas silenciosos, às vezes eram verdadeiramente poéticos, literalmente. Ele deixou poemas em 2 assaltos, fazendo piada de si e do trabalho, consolidando sua imagem de charmoso salteador de estradas. Ele rapidamente se tornou uma lenda popular, não pelo que roubava, mas pela forma como fazia isso, com boas maneiras, inteligência e um toque quase teatral. Então sim, os assaltos a diligências no Velho Oeste eram frequentemente brutais, sangrentos, muito mais intensos do que qualquer coisa que você vai experimentar em Red Dead Redemption. Mas em meio à brutalidade e tiros, um fora da lei mostrou que isso podia ser feito com estilo, silêncio e poesia. Black Bart ficou infame sem disparar balas, apenas com uma máscara, uma espingarda falsa e as palavras certas. Você vai fazer disso sua próxima estratégia?